Ontem era 2 da manhã, me acordei às 4, não é, da manhã, aliás, fui dormir às 2 e me acordei às 6 da manhã para dobrar os meus joelhos, para colocar essa manhã diante do Senhor. E a minha oração era: Senhor, não deixa nenhum impedimento fazer com que teus filhos não estejam hoje pela parte da manhã. Mas não é porque o pastor Dário vai pregar, é porque Deus está aqui. Amém? Porque o Senhor está aqui. Nenhuma pretensão humana pode substituir a presença do nosso Deus, irmãos. Eu estava aqui acompanhando tudo aquilo que estava acontecendo e como meu coração jubilava de alegria, como eu estava sendo inundado pela graça do Senhor, que Ele está sendo benevolente conosco ao derramar. E quem está atento e no Espírito está entendendo, irmãos, o que está acontecendo aqui. Fiquei muito impressionado com o testemunho, já sabia, né, já conhecia mais ou menos da vida do pastor Silvio, onde ele me contou, e eu estava ali sentado, porque eu convivi com isso, irmãos. Eu tive um irmão que literalmente entrou nos caminhos das drogas quando ele tinha 13 para 14 anos, mas deu muito trabalho. Ele pegava a aliança da minha mãe para trocar por droga, era uma coisa terrível, e o pior que ele tornou-se chefe de bandidos, e ele fazia assaltos, e a gente orava. Eu me recordo que eu só dormia, reverendo, quando ele chegava. Eu dizia: não, quando meu irmão chegar, lá no quarto da gente era 2 beliches, né? Então eu dormia em um beliche em cima e ele no outro em cima. O meu irmão mais velho embaixo e o meu irmão, que é mais velho 1 ano, que hoje é pastor em Houston, né, no Texas, dormia no outro. E eu só dormia quando ele chegava. E muitas vezes, quando ele chegava, ele se sentava na cama e ele começava a falar. E eu dizia: você está falando com quem? Ele disse: cala a boca, eu estou falando com o diabo. Ele está me dando o plano para amanhã. E eu pulava, irmão, da minha cama e colocava a mão na cabeça dele, ele caía. E ele dizia: o que foi? Eu falei: não, não, vá dormir. E eu fazia isso todos os dias, eu guardava o meu irmão. E me recordo um dia que meu irmão, ele foi baleado. Eu estava estudando para uma prova, muito novo, acho que eu tinha 16 para 17 anos. Quando eu abri a porta, naquele alvoroço, ele com a mão ensanguentada, todo ensanguentado. E papai acordou, meu irmão mais velho, levaram para o hospital. E no dia seguinte, dia seguinte não, quando deu mais ou menos 4 da manhã, ele chega com o papai do hospital, com a mão enfaixada, o tiro foi na mão. E ele disse: papai, me dê uma passagem, eu não mereço estar aqui na família, eu não mereço. Eu sou a vergonha da sua família, nenhum dos meus irmãos são assim, sou eu, me dê uma passagem que eu vou me embora. E eu me recordo que foi uma comoção, chorávamos, e meu pai pegou ele, a mala, e colocou na rodoviária, e ele foi embora. E nós passamos literalmente 20 anos sem saber onde o nosso irmão estava. 20 anos. Não sabíamos se ele estava vivo ou se ele estava morto. Mas é interessante que todas as vezes, ainda jovem, quando eu me acordava para ir ao banheiro ou beber água, coisa similar, eu via, porque minha mãe dormia sempre com a porta do quarto entreaberta. E ela de um lado da cama e meu pai do outro. E eu ouvia quando a minha mãe dizia: eu não gerei filhos para o diabo, eu gerei filhos para a tua glória. Onde é que anda o Esdras, que era o Dinho, chamava de Dinho? Onde é que anda o Dinho? E eu via aquilo e a gente orava. Eu me casei com Nedinha, fui-me embora para São Paulo, me tornei missionário em São Paulo, evangelizei aquele São Paulo quase todo ali pregando, ganhando vidas para Jesus. E um belo dia eu voltei para Recife e assumi o campo lá como pastor. E eu recordo-me que quando eu estava em um culto de ensino, né, acho que numa terça, quinta-feira, não me recordo, e eu terminei, e eu peguei uma Kombi para ir para casa, não tinha carro naquela época, peguei uma Kombi,
E quando eu estou na Kombi, o celular toca. E eu vi lá o prefixo, né, um prefixo que eu não conhecia, mas era costume, alguém me convidando para dar palestra, para ministrar a palavra. E eu disse, boa noite. Aí no outro lado disse, boa noite não, a paz do Senhor. Aí eu disse, quem é que está falando? Ele disse, seu irmão Dinho. Eu disse, deixa de brincadeira. Deixa de brincadeira. Aí eu desci da Kombi, ele disse, Dário, não é brincadeira, como é que está papai? Eu disse, me dê o nome do meu pai. Ele disse, Manuel Paixão Bezerra de Melo. Eu digo, nome da minha mãe, Maria do Carmo Versosa de Melo. Me diga o nome, Dário, para com isso, sou eu. Eu disse, como é que você me achou, rapaz? Ele disse, olha, há 5 anos que eu tive um encontro com Deus, hoje eu sou missionário, estou ganhando vidas aqui em Belém, aqui nas ribeirinhas, evangelizando isso, mas como foi que você me encontrou? Ele disse, você esteve o mês passado em Roraima, pregando a palavra, não foi? Eu disse, foi. Ele disse, pois é, lá, alguém de Belém foi para lá, e comprou um DVD, né? Você não sabe o que é DVD não, mas existia, né? Compraram um DVD de mensagem sua, e esse irmão chegava e dizia, missionário Esdra, eu preciso te mostrar um DVD do missionário pernambucano, rapaz, igual a você. E eu passei um mês, Dário, ele falando comigo, e eu sem tempo. E quando foi domingo passado, eu fui na casa dele, almocei com ele. Quando eu almocei, ele colocou o DVD. Oh, aleluia. E ele disse, é meu irmão Dário, me dá o telefone. E ele ligou para mim, depois de 1 ano ele foi lá em casa, a gente se reuniu, hoje ele já está na glória. Passou 15 anos depois das drogas. E eu creio, irmãos, hoje eu atendo pessoas que estão nas drogas e eu creio, eu acredito. Por que eu acredito? Porque nós tivemos exemplo dentro da nossa casa. Então, olha a mensagem de Deus para nossas vidas. Isso gera crise, né, irmão? Confusão. Mas o meu irmão está na glória. Hoje o meu pai também está na glória. Mas um dia ele disse para mim, Darinho, hoje eu posso dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos e estamos servindo ao Senhor. Amém? Glória a Deus, Deus de promessa. Então eu não abro mão de dizer a paz, a mãe, a pai, a mãe, não. Se una, seja amigo, não critica, não condena, não. Isso é uma doença, irmãos. Isso é uma necessidade, assim como nós temos a necessidade de comer. É uma necessidade, é uma dependência não somente orgânica, mas também é uma dependência psicológica e principalmente, irmãos, espiritual. Tem cunho espiritual. E eu sei que Deus é Deus tremendo. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Eu quero ler a palavra. Eu aprendi, não é? Eu tive esse privilégio, irmãos, de nascer no lar cristão, no lar evangélico, com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, papai me colocava no lombo do jumento, irmão. Que coisa tremenda. Quem é pernambucano aqui? Quem é nordestino? Não, já andou também de jumento. Todo mundo já andou de jumento. Ô bicho ruim, ô bicho ruim. Irmão, se o jumento empancar, nem adianta bater não. Desce, e não tem santo que puxe ele. Se ele empancou, desça, fica ali, se sente, ele vai ali, daqui a pouco ele vai ali com uma coisinha, quando ele sair do canto, aí você monta aí, vai. Outra coisa, a gente não monta no jumento no meio não, tá? Monta na traseirinha dele, senão ele dá coice. Eu entendo de jumento. Então eu aprendi muito cedo que a gente tem que ler a palavra do Senhor com reverência. A gente não vê um judeu lendo a Bíblia nem sentado, nem deitado, ele só lê em pé, porque ele reverencia, amém? E eu quero ler para vocês Salmo de número 46, coloca aí no telão, Salmo, quem está alegre, irmão, dê glória a Deus, glória a Deus. No final quero orar pela Quênia, tá, Quênia? Viu, Quênia? Quênia, câmbio. No final quero orar por você. Quênia, né?
Lene. Ah, Clene. Ah, tá. Não, é só para saber se vocês sabiam. Clene, eu quero orar por ti, tá, querida? Tu és uma bênção. Salmo de número 46. Vamos ler versículo 1, versículo 2, versículo 3 e o versículo 4, para nós ganharmos tempos. Vamos lá no telão. Acredito que a ACF, que é a versão que eu tenho em mãos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Versículo 2, ele vai dizer: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Versículo 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo 4, toda a igreja, 1, 2, 3, vai. Alegram a cidade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Curve suas cabeças, já estou debaixo da cobertura dos santos. Eu quero orar pela palavra. Irmãos, se a palavra não nos corrigir, nada mais corrige. Se a palavra não nos fortalecer, nada mais nos fortalece. É a palavra que é um instrumento de Deus para lapidar o nosso caráter como família. As mulheres como esposas, os homens como pais, esposos e os filhos que aqui estão. Pai, eu quero colocar esta palavra, mais uma vez rogando de Ti, Pai, que o Senhor venha, Pai, venha e continue trabalhando em nosso meio. Sou carente do Senhor. Ó Deus, já ministro a Tua palavra desde os 9 anos, mas eu quero declarar a minha total e plena dependência do Senhor. Eu preciso do Senhor para continuar falando verdades, Pai, contidas nesse texto. Permanece conosco. Queremos neutralizar toda a ação, Pai querido, contrária, e declarar que nós estamos cercados por corte angelicais na manhã desse dia. E eu sei que o Senhor tem planos conosco ainda através da sua palavra, e eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tome assento. Nedinha mandou um abraço para todos vocês. Amém? Eu cheguei ontem, lá em casa, ela estava toda descabelada e com a vassoura, com o rodo. Aí eu fui lá para cima para ela não me chamar, entendeu? Eu fui lá para cima terminar algumas coisas aqui. E quando eu desci, ela disse: vamos jantar? Eu disse: vamos. Você comeu alguma coisa? Eu disse: 2 sanduíches gostosos, mas vamos lá, eu topo comer uma sopa. Irmão, pernambucano gosta de uma sopa com acém com osso, misericórdia. Ele não rejeita, é cuscuz e sopa com acém com osso. E a gente janta sempre assim. Jantamos, e eu fui dormir, era 2 horas da madrugada. A gente estava conversando, batendo papo, conversando algumas coisas da vida. E quando eu olhei, disse: meu amor, já são 1h50, deixa eu dormir que eu tenho compromisso amanhã, você também. E eu fui dormir e 6 horas me acordei para orar por este momento. Amém? Queridos, olha só, eu quero dar sequência àquilo que começamos a ministrar na noite de ontem, e dentro do mesmo segmento. A gente está trabalhando o texto dos Salmos de número 46, e nós estamos trazendo um tema a esta mensagem, trabalhada ontem, vamos continuar trabalhando hoje, e o tema é Deus, a segurança da família em meio ou em tempos de crise. Quero declarar isso, que a única segurança é Deus, a única certeza de sair desse negócio é Deus. E eu falei ontem que esse texto, ele está movendo-se, trabalhando exatamente em cima daquilo que é crise, e toda crise, ela é uma questão emocional. De acordo com aquele teórico Damásio que eu falei, a emoção é exatamente isto, são mecanismos que nos faz reconhecer a ambientação, identificar a ambientação e ter mecanismos adaptativos
para a organização não somente física, mas principalmente psicológica, e isto é exatamente aquilo que nós chamamos de emoções. Emoção é tudo aquilo que eu e você sentimos diante de um estímulo, quer seja raiva, quer seja alegria. Pastor Dário, o crente sente raiva, mas não é sente, porque é emoção. Toda emoção é passiva também aos servos e servas do Senhor. Mas o bom é que nós temos o Espírito Santo que nos controla, que nos domina. Amém? Quem pode dizer amém? Amém. Aí eu trabalhei ontem e eu fiz uma pergunta, e a pergunta foi mais ou menos: como é que uma crise se instaura? E a primeira coisa que eu falei ontem foi o seguinte: todas as vezes que eu não sei lidar com o sagrado, com essas coisas que vêm de Deus e que pertencem a Deus, a crise, ela vem, ela chega. Então, quando eu não entendo esses atributos, a gente chama na teologia, alguns teóricos, de atributos não morais. Por quê, pastor? Porque são atributos que não pertencem ao homem. Atributos morais pertencem a Deus e também pertencem, ele repartiu com o homem. E quando a gente fala de atributo soberania, é só dele, é ele que é soberano. Então, quando nós lidamos com a soberania de Deus, quando nós lidamos com a permissividade ou a vontade permissiva de Deus, se a gente não compreender as nuances desses ou destes atributos, a gente está passivo a entrar em crise. Por quê, pastor? Porque criou-se uma ideia, ouçam-me, criou-se uma ideia que abnegados e abnegadas servas e servos do Senhor não passam por crises. A ideia que se construiu, e eu não sei quem foi que construiu, é que crente não passa por essas lutas. É como se fosse antagônico, diferente. Você dizer que é crente e está passando por essas lutas. Irmãos, olha só, eu sou pastor, completo esse ano 31 anos de ministério pastoral, mas pastor de igreja. Eu não sou um pastor itinerante, já fui, mas eu sou um pastor de igreja. Eu sei o que é igreja, eu sei as dificuldades que uma igreja enfrenta. Então olha só, criou-se esse universo que crente não passa por essas lutas. Eu como pastor, eu acredito que ninguém aqui tem filhos que deu mais trabalho do que os meus. Não tem como. Meus filhos deram muito trabalho. Hoje a Camilinha e a Camilinha, meu Deus do céu, deu muito trabalho. A Bruna também, menos, mas deram trabalho. Hoje, graças a Deus, estão na bênção, mãe de filhos. Mas o Dário Filho ainda está fora da igreja. Dá trabalho, dá muito trabalho. Estava em Fortaleza e disse: pai, estou chegando. Eu digo: eu estou aqui em Caldas Novas. Eu tive que fazer toda uma logística para ele entrar em casa e estar lá. Dá muito trabalho. E um dia eu estava pregando no Rio de Janeiro, congresso de família, e eu costumo, irmão, pregar não dizendo que eu sou correto. Eu não sou esse tipo de pregador que digo: lá em casa é tudo ok, eu não brigo com Neidinha, que lá em casa, não, eu não costumo dizer isso porque não é verdade. E eu acredito que esse lugar é santo, a gente não pode estar falando inverdades aqui em cima. Então o pastor Dário tem problemas, o pastor Dário discute com Neidinha, principalmente quando ela pega meu cartão e gasta tudo. Tem problema. Neidinha ama o shopping, Depois vou ver quem foi que inventou shopping, porque Neidinha ama shopping. Então olha só, tem problema. A gente tem problema de discussão, de ideias. A Neidinha se forma em psicologia também agora no meio do ano que vem. E de vez em quando ela chega com as ideias dos professores dela, e eu digo: não concordo. Pronto, é uma discussão.
Eu digo, não, filha, mas eu não concordo. Mas o meu professor falou. Eu digo, então fique com ele. Mas eu não concordo. Então veja que tem discussão, não tem jeito. Né? Eu fiz uma faculdade teológica e tem hora que ela vem com uma coisa, eu digo, não, isso não é assim, não, mas não é. Então a coisa, então veja, então eu fui pregar no Rio, e eu conto testemunho de fracassos, mas nós não somos fracassados, amém? Mas a gente sofre fracassos, porque o fracasso é o episódio, o fracassado é o estado de espírito. Eu não sou fracassado, eu sou mais do que vencedor. Amém? Aí eu contei lá o testemunho. Aí quando terminou, eu preguei 4 dias nessa igreja. Aí quando terminou, aí veio uma filha do cão, não quer dizer. Aí veio uma serva do Senhor. E ela chegou para mim e disse, pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu digo, faça. E eu pensei que era da palestra, né? E ela disse, como é que o senhor, cheio de problema na sua casa, o senhor tem coragem de pregar para a família? Ó. Aí eu olhei para ela e disse, mas rapaz, é cada uma. Eu pensei que ela ia me dar uma oferta. Aí eu aqui conversando com ela, pedindo uma resposta para Deus, né? Porque a resposta, às vezes, da carne é dura, né? Eu não posso fazer isso, porque eu sou crente. Aí eu olhei para ela, eu disse, minha filha, deixa eu lhe perguntar. Essa pergunta sua é sugerindo que eu não pregue? Aí ela disse, exatamente. Mas com tanta convicção, aí eu aqui, pastor também é ruim. Aí eu disse, é engraçada que tem um também que não quer que eu pregue, e parece que tu joga no time dele. Não foi uma resposta legal? Aí eu saí. Aí quando foi no final do congresso, ela veio me chamar para pedir perdão. Eu digo, também me perdoe, que eu fui duro com a senhora. Me dê um abraço, pastor, que eu não compreendia. Minha filha, eu tenho que continuar pregando a palavra, na crise e fora da crise. Amém? Então, eu falei que quando a gente não... Porque imagina, eu pregando a palavra e meus filhos dando trabalho. Trazendo vergonha na cidade de Caldas Novas, porque é muito pequena, todo mundo conhecia o pastor Dário, trazendo vergonha. Você imagina o que é isso? Quem não, irmãos, tem uma noção de quem é Deus... se perde, entra na crise, desiste. Deus está falando com você? Desiste. Deus está falando com você? Deus não chamou a gente para desistir. A Bíblia diz assim, quem colocou a mão no arado, vim programado para falar isso não, viu, irmão? Eu estou na direção do Senhor. Os pastores oraram por mim, vocês também, eu também orei. Então, estou na direção do Senhor. A alma do Senhor não tem prazer, pastor Ailton, naqueles que desistem. Eu vou falar aqui uma coisa, abrindo parênteses, fechando rápido. Eu tomo muito susto aqui em Brasília. Eu não sou de Brasília, sou pernambucano. Irmãos, se tu der um cargo a um pernambucano, ele morre velho, desdentado, mas ele não entrega. E eu vejo demais, pastor, não quero, esse ano não me coloque. E eu tomo susto. Por quê? Porque a Bíblia diz que a alma do Senhor não tem prazer. Um dia eu trouxe uma mensagem lá para a minha igreja, um dia de domingo, mostrando que amar a família não é deixar de fazer a obra. Porque a Bíblia diz assim, aquele que ama mais a pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Eu não posso relegar o cuidado da minha família, mas eu não posso deixar a obra. Todo domingo, pastor, eu saio da igreja quase meia-noite, 1h da manhã, todo domingo, porque tem 3, 4, 5 querendo falar comigo. Eu digo, Jesus, eu vou dar uma desculpa. Ele disse, dê para você ver. Aí eu tenho que ficar e converso com um, com o outro, e cada coisa cabeluda. Quando termina o culto, eu já fico com medo. Você está entendendo? A gente não pode deixar de fazer aquilo que o Senhor quer. Por quê, pastor? Porque se a gente deixar, a gente entra em crise. Então veja que se eu não entender
esses atributos divinos, por que que Deus permite, se eu sou isso, se eu sou pastor, por que que Deus permite? Não tem resposta para isso, não tem. No dia que eu souber eu digo para você, mas não tem resposta para isso. Eu só sei que a gente vai entrar na cova, mas na cova Deus dá o livramento. Amém? 2 missionários, eles foram enviados pela igreja, pastor, isso real. 2 missionários enviados para uma tribo indígena, fora do Brasil. E quando chegaram lá, depois de 6 meses, a igreja que enviou, recebe uma notícia, e a notícia foi essa: infelizmente, a tribo que eles foram trabalhar como missionário era uma tribo de canibais. Mataram os 2 missionários e comeram os 2 missionários. Foi uma comoção na igreja. A igreja passa a cuidar daquelas viúvas, dando toda a assistência possível. Uma entrou num clima de conformismo ou até mesmo de entendimento. Mas uma outra chorava todos os dias e questionava Deus e dizia: por que, Senhor, eles foram enviados e nós depois iríamos nos encontrar com eles para trabalhar na tua obra? Por que, Senhor? Aí um dia ela foi limpar a escrivania do missionário, e quando ela abre, lá tinha um bilhete, e o bilhete dizia assim: nunca questione Deus nas trevas ou na crise, porque você na luz aprendeu quem Deus é. E quando ela pegou aquilo, ela disse: meu Deus, me perdoa, porque eu sei que Ele está com o Senhor. A gente não pode questionar nas trevas aquilo que a gente aprendeu na luz acerca de Deus. E Deus está trabalhando de uma maneira poderosa em nossas vidas. Eu sinto isso em minha vida. Pego daqui, porque uma crise se instaura. Eu queria fazer um pedido, que se fosse possível trazer água para mim natural. Eu tenho um defeito de fabricação: se eu beber água gelada pregando, a garganta trava. Pode trazer natural, tá bom? Muito obrigado, viu? Acaba bom. Isso é galardão, viu? Isso é galardão. Amém? Segundo, obrigado, querido. Uma crise se instaura, em segundo lugar, ouçam-me. A crise pode surgir também pela necessidade de se criar um bode expiatório. Diga assim comigo: a crise pode chegar. Todas as vezes que temos uma necessidade de criar um bode expiatório. Olha aqui para mim. Existe uma teoria, e eu quero falar ela para vocês. Todas as vezes que nós passamos por algum tipo de dificuldade, seja pessoal ou dentro do raio proximal familiar, todas as vezes, ouçam isso, que nós passamos por algum tipo de dificuldade, entra em cena um mecanismo que nós chamamos dentro da psicanálise de mecanismo de defesa. Pastor, o que é um mecanismo de defesa? É um mecanismo adaptativo do cérebro. Todas as vezes que o cérebro percebe que a integridade do nosso ego, do nosso eu, está sob ameaça, ele cria esses mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa, a princípio, traz alívio dessa ansiedade, que é provocada por essa dificuldade. E o mecanismo que eu quero destacar para vocês, dentro dessa minha segunda razão do porquê a crise se instaura, é um mecanismo de defesa chamado projeção. Pastor, o que é projeção? A projeção é mais ou menos o seguinte, para que você entenda.
existem algumas coisas em mim que eu não gosto. Essas coisas em mim que eu não gosto, eu vou projetar no outro. É mais ou menos assim. Eu tenho um problema de honestidade. Aí eu começo a desconfiar de todo mundo, porque todo mundo para mim também é desonesto. Isto é um mecanismo de defesa. Eu tenho um problema de autoaceitação. Aí o que é que eu faço? Aí eu começo a acreditar que a fala do outro é uma fala arrogante. É uma fala insuportável. Olha as crises, irmão. Então o que é que acontece? Eu começo a agir procurando um culpado, que é o bode expiatório, para que eu esteja vivenciando o que eu estou vivenciando. Eu digo, a minha crise é por causa da sua causa. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Por mais que seja atenuante o comportamento do outro, esse comportamento não pode definir quem eu sou. Meu Deus. Então a gente tem que parar com esse negócio. Eu sou assim por causa de você. Não. Por quê, pastor? Porque nós temos as nossas escolhas. Ou a gente afunda, ou a gente se levanta. E nós temos que ter todo cuidado com isso. Por quê, pastor? Porque se eu não cuidar desse mecanismo de projeção, eu vou terminar nas minhas crises, isso é muito comum, eu vou a Deus com culpabilidade divina. E eu começo a dizer, eu estou assim por sua causa, Deus. Eu estou dessa forma porque o Senhor está aleatório à minha situação. É como se eu estivesse orando a um Deus que está inerte. Aí eu começo a jogar para cima de Deus as minhas responsabilidades. A gente vê isso de uma forma muito nítida através dos nossos primeiros pais ou do primeiro casal que foi colocado na região do Éden, lá no jardim. A Bíblia diz que Deus, na viração do dia, ele vinha bater papo com o homem. Ele vinha conversar com o homem. E um dia desses, Deus chega e diz, Adão, e Adão não aparece. Ele diz, Adão, e Adão não aparece. Adão se esconde. E a Bíblia diz que quando ele resolve aparecer, ele vai dizer, eu ouvi a tua voz, mas eu não vi, porque eu estava nu. Aí Deus diz, e quem foi que disse que você estava nu? Porventura comeste da árvore que eu proibi você comer? Aí vem agora a culpabilidade divina. Ele vai dizer no versículo de número 12 de Gênesis 3, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Isso é culpabilidade divina. Sabe o que é que ele estava dizendo? Se o Senhor não inventasse esse negócio de mulher, eu estava até hoje tranquilo aqui no Éden. Você percebe? Então a questão aqui não é culpa da mulher. Eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Porque se eu não assumir as minhas responsabilidades, a crise ela se instaura e ela vai demorar a sair. Então eu tenho que dizer, não, eu não quero encontrar culpado, mas a responsabilidade ela é minha. Jeremias, irmãos, ele responde a essa questão lá em Lamentações, capítulo 13, versículo 29. Olha o que é que ele vai dizer. Do que é que se queixa Dário? Do que é que se queixa? Se não se queixe dos seus próprios pecados.
Isso é assumir responsabilidades. Amém? Olha só, eu passei minha vida toda viajando. Eu viajava e meus filhos ficavam na casa da sogra e eu viajava para pregar fora. Dia de semana eu estava trabalhando, era uma correria. Eu viajava. Aí alguém diz: não, pastor, o senhor tem culpa. Eu digo: não, eu não assumo culpa, mas eu assumo responsabilidade. Por quê? Porque Deus não quer que você assuma culpa, mas que você assuma responsabilidade. Então a gente não joga para ninguém. Por quê, pastor? Porque quando a crise aparece, a gente costuma dizer: é por sua causa. Essa crise está aqui, é por sua causa. Mas a gente não pode fazer isso. Por quê, pastor? Porque aquilo que é comportamento do outro, ainda que tenha respingo em mim, mas não pode me mudar. Quem pode dar glória a Deus? Terceiro, para a gente terminar e entrar em outra parte. A crise pode nascer da combustão de dois elementos. Pega aí: tristeza e raiva. Dentro da minha especialização, a tristeza constante a gente chama de neurocitismo. Quem vive triste por muito tempo tem algo errado, precisa corrigir. O neurocitismo, além da tristeza, nos traz e nos faz milindres. Qualquer coisa a gente se ofende. Vem uma palavra de um filho, de um cônjuge, e a gente se ofende, e ao se ofender, a gente se encaramuruja. Se isto aconteceu com a mulher, é um mês sem derébias para o bichinho. Meu Deus do céu, um mês. Pastor, o que é derébias? Né? Só tem aqui adulto, né? Para ninguém entender. Aquilo, macho velho, que tu gosta. Percebeu? Eu estou tratando o casal que ela disse: não, já faz 5 meses que ele me procura e eu não vou lá com ele. Eu disse: ô minha filha, mas por que você vive se escondendo? Por quê? Que brincadeira chata é essa de se esconder? Não, porque ele não faz o que eu quero. Aí eu disse para ele: se eu fosse tu, eu fazia o que ela quer. Para esse negócio melhorar. Isso aqui é neurocitismo. É os milindres. E a gente tem que tratar isso, irmão. Por quê? Porque isso instaura a crise. Mas também tem os psicocitismo. É a raiva. Qualquer coisa você fica com raiva. Eita, que Deus está falando. Eita, que... Não, pastor, lá em casa a gente não pode falar nada, que ele vira 10 onças paridas dentro dele. Eu não posso falar nada, que ela vira 10 onças paridas dentro dela. E o que é que eu faço? Em nome de Jesus, você confronta e corre. Mas confronta em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque isso precisa ser confrontado. Isso precisa ser confrontado. Ó, irmão, eu trato casais todo dia, viu? Eu trato casais, e eu sou terapeuta de casais. Eu trato todos os dias. Eu sei o que eu estou falando. Olha para cá. Alguém diz assim: pastor, lá em casa só quem fala é ela. Ou lá em casa só quem fala é ele. Você já viu como é que a mulher está discutindo? A mulher, quando ela tem assim um neurocitismo, ela fala, aí depois chora. Que manhã falou bem, que manhã falou. Pronto, aí ela sai e diz: não quero ouvir nada, eu não quero ouvir nada. A mesma coisa, tem homem que é assim, fala e não quer ouvir. Aí o que é que Deus está dizendo? Não, tem que quebrar isso. Você tem que falar, mas você tem que ouvir. Eu não estou falando de agressão verbal, não. Eu estou falando de diálogo. Irmãos, olha só, comunicação não é aquilo que eu falo, pastor. A comunicação é como o Senhor compreende. Se eu estou falando e você não está compreendendo, não está havendo diálogo.
Então eu preciso entender e também ser entendido. Voltaire, né? Quem gosta de filosofia, século XVIII, então é um filósofo do iluminismo, ele vai dizer uma frase, e a frase é mais ou menos assim: eu posso não concordar com nada do que você falou, mas eu vou defender até a morte o seu direito de falar. Isso é forte, né, irmão? Então eu preciso ouvir. Irmãos, quando não se tem ouvido, há silêncio, e quando se há silêncio, ouçam-me, a família começa a morrer. E eu estou pregando aqui para a família, eu estou tratando, Deus me chamou para tratar a família. Eu não vim aqui pregar uma mensagem para tu pular do banco ou ficar em cima do banco, não, até porque é caro para lavar. Eu quero que você entenda aquilo que Deus deseja de nós, aqui na manhã desse dia, que começou ontem à noite. Deus quer nos tratar. Então o que é que eu faço, pastor? Em nome de Jesus, mata o bode. Não tem coisa melhor do que bode assado. Mata esse bode, não serve. Esses mecanismos de procurar bode expiatório para suas crises não funciona. Nós vamos assumir aquilo que nós somos, e nós vamos assumir aquilo que nós temos, e vamos assumir aquilo que estamos sentindo e a crise que estamos passando. Depois que eu assumo, Deus vai mostrar o direcionamento. Deus vai nos dar o redirecionamento. Então ouça o que eu estou dizendo. Nós precisamos tratar isso. A gente não pode viver uma vida inteira culpando o outro. Quem culpa o outro vai culpar a Deus. E Deus não tem culpa de nada. Amém? Glória a Deus. Meu Deus. Até as pedras clamarão. Agora olhe para mim. Eu gostaria de falar algumas verdades ainda sobre a crise. Algumas verdades sobre a crise. Ajuda ela aí. Isso. É por causa do vento, né? É por causa do vento. Glória a Deus. Então olha para mim. Se cair aí tu segura de novo. Algumas coisas, algumas verdades sobre a crise. Quer anotar? Anote. Primeira verdade, olha aqui que eu quero falar ainda sobre a crise. É que a crise em si mesma não é determinantemente ruim. O que vai determinar se ela é boa ou se ela é ruim são os recursos internos e os recursos externos que eu disponibilizo para o enfrentamento dela. Estou sendo didático? Estou sendo didático? Você está compreendendo? Amém? Então olha só, a crise ela não é ruim em si mesma. O que vai determinar se ela é boa ou ruim são os conteúdos que eu tenho aqui. Conteúdos internos, eu vou falar sobre eles. E os conteúdos externos. Então olha só, o que vai determinar o meu sucesso sobre a crise é exatamente a minha postura sobre ela. Amém? Vocês estão lembrados de um texto da Bíblia? Eu não sei o endereço, esqueci, mas o texto diz assim: se tu te mostrares frouxo no dia da crise, da angústia, a tua força será pequena. Ponto. Então, se eu não me mostrar frouxo, é o que o texto está dizendo, a minha força será grande, o meu ânimo será grande. Quem está entendendo? Olha só, Moisés é morto, Josué 1, Moisés é morto, Deus chama Josué e diz: olha, ele não vai voltar. Você, levante-se, porque é você que vai fazer com que este povo herde a terra da promessa.
Aí se você verificar nos primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Josué, você vai ver Deus fazendo promessas. Diga assim: Deus fazendo promessas. Agora, por que é que Deus faz promessa? Do jeito que eu fui com Moisés, serei contigo. Ninguém vai te resistir, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Se for preciso abrir mar vermelho, eu abro para você, porque do jeito que eu fui com ele, eu também serei contigo. O teu termo será grande. Fica aí de ponta de pé para você ver a dimensão geográfica de tudo aquilo que eu vou te falar. Aí Deus faz uma série de promessas, e a pergunta é: por quê, pastor? Porque Deus sabia que Josué estava desanimado. Desanimado por quê, pastor? Por causa da autonomia do seu ministério. Ou seja, quando as pessoas vinham a Moisés porque tinham sede, eles não vinham assim: Shalom, pastor Moisés, tudo bem? A gente está com uma sede, rapaz, os meus bugalinhos também, uma sede, não tem como arrumar água para a gente? Não, ele não vinha assim. Ele vinha dizer: você não presta. Como é que você tira a gente lá do Egito, que tinha até água mineral, para trazer para cá, para morrer? A gente vai lhe matar. A gente morre, mas também vai lhe matar. Era assim que eles vinham. E quando Moisés morre, Deus diz: Josué, quem vai assumir é você. Josué sabe, porque o povo é o mesmo. Irmãos, imagine, mais de 2 milhões. Eu tenho uns crentes ruins na minha igreja que murmuram, mas é uma meia dúzia. Imagina 2 milhões. Então Josué está desanimado. É por isso que você vai ver uma repetição por 3 vezes, Deus dizendo assim: somente tenha bom, toda a igreja, bom ânimo. De novo, só mais uma vez para o inferno ouvir: ânimo. Olhe para mim, essa palavra ânimo, ela é uma palavra de cunho hebraico, mas houve uma necessidade, porque os rabinos dos primeiros séculos, eles começaram a dizer: vocês percebem que a gente lê o hebraico, mas nossos filhos não, nossos netos não? Quer dizer que nossos filhos e netos vão ficar longe da lei de Moisés? Porque se tem uma coisa que judeu não faz, é ler Bíblia para filho grande. Ele só lê até chegar na maioridade, que é o bar mitzvah, com 11, 12 anos. Então ele diz: o que é que nós vamos fazer? Aí eles têm uma ideia: vamos traduzir a Bíblia hebraica para o grego. Olha para mim, quando chega nessa parte tem bom ânimo, ânimo deixa de ser ânimo e passa a ser entusiasmo. Entusiasmo na língua grega é teosmo, um prefixo in, que é o iota e o y e o n, significa para dentro, e theos, que significa Deus. Então uma pessoa animada, entusiasmada, se tu não der glória, misericórdia, é alguém dentro de Deus. Então, quando Deus disse para Josué: tenha bom ânimo, ele estava dizendo assim: para você não ficar nessa crise, esteja em mim. Esteja em mim. Esteja em mim. Então, a postura que eu tenho em relação à crise é o que vai determinar a minha saída da crise. Quem entendeu, diga amém. Um fazendeiro, ele fez uma festa para o filho dele, que estava aniversariando, e como ele era fazendeiro, tinha muitos amigos, pastor Ailton, de fazendeiros também. Aí um dos fazendeiros chegou e deu um belo presente, mandou o menino sair, era um manga larga, preto, a coisa mais linda do planeta Terra. Aí o menino ficou alegre, aí alguém chegou para aquele pai fazendeiro e disse: que bom, seu filho ganhou um belo presente. Aí ele respondeu: eu não sei se é bom ou se é ruim, só o tempo dirá. Passou-se o tempo, o menino correndo, se caiu do cavalo, quebrou o braço, quebrou a perna, ele está na cama, em cima da cama, com o pé para cima, cheio de pino.
Aí alguém chegou e disse: ei, seu fazendeiro, que coisa ruim, né? Seu filho ganhou um presente tão lindo, mas está aí, todo parafusado. Aí ele disse: eu não sei se é bom ou se é ruim. Só o tempo que vai dizer. Aí estoura uma guerra naquela região. Todos os garotos da idade 18 para cima foram convocados, menos o filho do fazendeiro que está com o pé para cima. Aí alguém chegou e disse assim: que bom, fazendeiro. Todo mundo foi para a guerra, capaz de nem voltar, e seu filho não foi porque está com o pé para cima. Aí ele disse: eu não sei se é bom ou se é ruim. Só o tempo dirá. Olhe para cá. Essa crise que você está passando nem é boa e nem é ruim. Só o tempo dirá. Só a forma como você vai lidar com essa crise é que você vai sair dela. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então olhe para cá. Preste atenção. Eu estou dizendo que a crise em si mesma não é determinante. O que será determinante são os conteúdos internos e externos que você tem para o enfrentamento dela, ou para a fuga dela, depende de você. Então deixa eu trabalhar aqui primeiramente os conteúdos internos. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Meu Deus. Primeiro, quais os recursos ou conteúdos internos que você disponibiliza para enfrentar as suas crises? Olha só o Salmo 46. Ele vai dizer: Deus é nosso refúgio. Isso é conteúdo interno para você? Depois ele vai dizer: por isso não temerei. Isso é conteúdo interno para você, Dário? Porque os conteúdos vão determinar aquilo que nós somos. Aí eu vou entrar numa área, é uma área meia areia movediça, mas eu sou pernambucano macho, eu vou entrar porque Deus quer, eu quero que você ouça, não durma. Isso aqui é congresso de família. Olha lá, quando eu falo de conteúdos internos, eu estou falando de princípios organizadores. Pastor, o que são princípios organizadores? São conteúdos que vêm, a minha região hipocampal está lá gravada, através da minha subjetividade. Pastor Dário, o que é subjetividade? É a forma como eu fui criada, ou criado. Isso aqui é subjetividade. Então a forma como eu fui criado vai formar esses princípios organizadores. E esses princípios organizadores vão se tornar esses conteúdos internos, com os quais eu vou viver e em função dos quais eu vou me comportar. Conteúdos internos. Lá vai o exemplo. Segura aí. Mulheres. Cadê as mulheres? Não, assim não. Cadê as mulheres? Isso, quer ver a gente ganhar? Cadê os machos? Ganhamos, e ponto final. Olha para cá. Preste atenção. Mulheres que conviveram, ouça isto, com pais agressivos, têm tendência ou tendências a desencadear agressividades no seu contexto relacional. Eu não estou pontilhando, mas eu estou mostrando que conteúdos internos reforçam a ideia do como eu vou enfrentar minhas crises. E eu estou dizendo que mulheres que tiveram pais agressivos, pai que não dava colher de chá, era taca, elas têm uma tendência de desenvolver
agressividade no seu contexto relacional. E por que eu estou pregando isso, pastor? Porque dentro da fenomenologia, o seu maior expoente, chamado Edmundo Husserl, ele vai dizer que consciência é sempre consciência de alguma coisa. E o que significa isso, pastor? Depois que eu tomo conhecimento de um assunto, eu permaneço do jeito que eu estou, se eu quiser. Dê glória. Eu não sabia. Aí a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo mas Deus está falando conosco. Eu hoje talvez esteja descobrindo de onde é que está vindo tanta agressividade. Por quê, pastor? Porque dentro do contexto de interação com o meio, que é a minha subjetividade, eu convivi com pais agressivos. Escuta aí. É para dar glória, mulheres. Mulheres que não conseguem. Eu estou tratando família. E eu volto aqui, viu, irmão, que os pastores são meus amigos. Mulheres que não conseguem ser submissas aos seus esposos. Agora, ouçam-me. A submissão da mulher ao marido é uma submissão primeira ao Senhor. Quem é submissa ao Senhor? Eu vou olhar só para tu, vou olhar para ela não. Quem é submissa ao Senhor, sabe ser submissa ao esposo. Por quê, pastor? Porque isso aqui é bíblico. Efésios 5:22. Se puder colocar aí no telão, coloca. Efésios 5:22, carta paulina. Ele vai dizer: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Aí o texto em continuidade vai dizer: como ao Senhor. Então não é uma sujeição solta, mas é uma sujeição no Senhor. Então essa dificuldade parte do pressuposto que a interação ou a subjetividade não teve isso. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? É que se Neidinha não for submissa ao pastor Dário, e até não foi, não quis vir para cá hoje. E se ela não for submissa ao pastor Dário, Bruninha, e a Camilinha, e a Rebequinha, que é neta, e a Elisazinha, que é neta, e a Nicolezinha, que é neta, provavelmente não vai ser submissa ao marido. Ouça o que eu vou dizer. A gente tem controle nas decisões que nós tomamos. Repitam, nós temos controle nas decisões que nós tomamos. Agora ouçam-me, nós não temos controle na engrenagem que a gente coloca para funcionar com as decisões que nós tomamos. E isto é muito sério. Por quê, pastor? Porque eu vejo traços no meu neto meus, que eu digo, misericórdia. Eu vejo traços da minha neta que são de Neidinha. Eu digo, Jesus, tem misericórdia de nós. Por quê, pastor? Porque esse negócio passa de geração a geração. Por quê, pastor? Interação com o meio é muito mais forte do que uma questão genética. É isso que eu estou ministrando. A primeira verdade, nós vamos saber enfrentar a crise, mas nós vamos saber enfrentar primeiro com os conteúdos internos. Quais são os conteúdos internos que nós temos aqui? Sabe o que é que Deus está falando? É que se esses conteúdos internos, assimilados nessa subjetividade não forem legais, nós vamos rendê-los a Cristo aqui nesta manhã, e Deus vai nos salvar dessa engrenagem que nós estamos colocando para funcionar. Olhe para cá. Homem, cadê os machos? Não, assim não, misericórdia. Cadê os machos? Isso, irmão, olha, esse grito é acasalador. As fêmeas ficam loucas, sabia? Cadê os homens? Não, a gente está numa época perigosa, a gente tem que, misericórdia. Homens que não tiveram uma subjetividade de amar, pastora.
E eu quero que vocês entendam que o núcleo que ensina a homens a amar e a respeitar mulheres é dentro de casa. São os filhos amando e respeitando as mães. Então, se não houve essa subjetividade dentro de casa, ele vai ter uma dificuldade enorme de cumprir o que está no texto de Efésios 5:25, que diz: vós maridos, amai a vossa mulher ou as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem pode dar glória a Deus? Então olhe para cá, quais são os conteúdos, macho velho, que tu tem aí na cabeça, para você enfrentar essa crise? Quais são os conteúdos? Porque o texto diz que homem, macho, estou falando de caba macho, não estou falando de caba frouxo não, macho, ele ama, irmãos, mas não ama de qualquer forma, porque está adjetivado a qualificação desse amor, é como Cristo amou a igreja. Deixa eu soltar esse segredo da parte de Deus. Jesus amou tanto a igreja, que a primeira coisa que ele fez foi santificar a esposa, que é a igreja. Aqui diz assim, para a santificar. Eu vou dizer uma coisa e não se assuste. Você sabia que nós homens somos responsáveis pela santificação das nossas mulheres? Dê glória. Pastor, não concordo, então rasgue. Tire essa página da Bíblia. Porque o texto diz que eu tenho que amar Neidinha como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Primeiro, santificando-a. E santificando-a de uma forma, qual, pastor? Não é com blá blá blá. Não é que imagina, Neidinha, quando eu me casei com ela, ela tinha 17 anos. Eu já tinha 21. Neidinha nunca tinha saído de casa, só para ir para a praia com as colegas. E eu já tinha ganhado o mundo. Eu só dormia em casa, já trabalhava. Eu estava mais experiente do que ela. Aí eu me caso, irmão. Aproveitar que Neidinha está aqui para descer a lenha. Eu não mandei ela dizer que não vinha. Escuta, quando eu me casei, eu fui trabalhar, reverendo e reverendinha, à noite em uma fábrica. Eu me casei no dia 30 de dezembro de 1989, século 20. O meu casamento é do século passado. E eu me casei no dia 30, dia 1º, eu subi para São Paulo, deixei Neidinha numa mansão. Era uma casa que só tinha um quarto, uma sala e um terração. E eu deixei Neidinha dentro da casa e eu fui trabalhar de noite. Aí quando eu chegava de manhã, Neidinha me abraçava e... parecia um tamanduá. Aí eu disse, nossa, que mulher para me amar. Mas depois eu comecei a perceber que ela era para saber se tinha cheiro de outra fêmea. Ela nega, eu digo, não negue não, que Jesus está aqui. Aí ela fazia isso. Agora por quê? Porque a subjetividade dela dentro da casa dela era de um pai que tinha amantes, e ela via. Era um pai que tinha uma amante há mais de 20 anos, fixa, e tinha mais 40. Então você imagina, minha sogra tinha 41 sócias. Imagine, Neidinha conviveu com isso. Aí ela dizia, né? Será que esse macho velho está mesmo trabalhando? Aí eu percebi isto. Quando eu não percebi isso, a gente brigava. Eu ia pregar e ela dizia, não vou para cantinho não. Aí quando a gente chegava, brigava. Imagina a crise durante quase 6 anos do nosso primeiro casamento. Primeiros anos do nosso casamento. Aí eu sempre queria discutir com Neidinha com as minhas razões, né? Com as minhas razões. Eu lia muita coisa de filosofia, muita coisa. O que você imagina de romancista, eu lia. Aí eu queria tratar Neidinha com isso. Aí um dia Deus me disse, não, eu santifiquei a minha igreja, não foi com blá blá blá.
Mas eu santifiquei a minha igreja com a palavra, água, com a minha palavra. Se você sair desse blá 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 e começar a trazer Nedinha para a arena e começar a ler Bíblia com ela, eu tiro você dessa crise. Nós somos responsáveis por santificar as nossas esposas. Hoje Nedinha é uma pastora, pregadora do evangelho, vive rodando esse Brasil todo, pregando em congresso de mulheres. Então veja, eu tenho que amar, mas eu tenho que amar como Cristo amou. Cristo santificou e Ele purificou. Isso aqui é muito sério. Olha aqui para mim, essa purificação do Senhor em relação à igreja, não é uma purificação corporal, mas é uma purificação de mente. Agora segura aí, não estremeçam que eu vou dizer aquilo que Deus me mostrou. Essa purificação é de quê, pastor? É de fortalezas que existem na cabeça do outro, por causa dessa subjetividade. Então Nedinha carregava coisas na cabeça dela que ela via o pai, mas ouçam-me, também havia fortalezas que eu havia colocado na cabeça da minha esposa. Como, pastor? Comportamentos, agressividade com as palavras. Está vendo tu? Então isto criou fortalezas. Aí Deus diz agora, você vai purificar. Você vai usar a palavra para destruir essas fortalezas que você colocou na cabeça da tua mulher, Dário. Vocês estão entendendo o que Deus... Irmãos, é palavra dura, irmãos, mas é palavra que sara. Muito dos comportamentos que Nedinha tinha, Deus começou a me mostrar que era por causa dos meus comportamentos, que eram por causa das minhas falas, que levantava fortalezas na cabeça da minha esposa. Eu repetia coisas, irmãos, pastor, eu repetia coisas que eu não sabia porque Nedinha ficava tão brava. E teve um dia desse lá em Caldas Novas que ela foi fazer o Muay Thai. Eu fiquei tão manso. O Muay Thai, Nedinha daquele tamanho fazendo Muay Thai. Dário, vai logo levar o lixo, lógico. Dá para lavar os pratos, mas como não? Misericórdia. Então escuta só, presta bem atenção. Eu levantava fortalezas na cabeça da minha mulher, e eu não sabia o porquê ela se irritava tanto. Preste atenção. Eu dizia para a Nedinha constantemente, eu disse, minha filha, você não me ajuda em nada. Você não me ajuda em nada, o que é que tu me ajuda? Misericórdia, eu levo isso aqui sozinho nas costas, você não me ajuda em nada. E ela ficava numa revolta terrível e eu não sabia o porquê. Aí no terceiro ano, quando eu desci para Recife, eu estou na sala da casa dela. Aí eu vi uma conversa e o pai dela dizendo, mas fulana com a esposa, você não me ajuda em nada. Aí eu disse, meu Deus, por que ela fica com tanta revolta quando eu digo isso? Tempo passa. Aí o pastor Dário foi diagnosticado com glicose. É bem verdade que bem antes eu já tinha me consertado. Mas eu fui diagnosticado com glicose. A minha glicose foi para 750, ia para 750 depois do almoço. Foi tão terrível que o laboratório de Goiânia se assustou e perguntou, doutor João, o seu paciente Dário Versor de Melo, ele está em coma, em qual hospital? Aí o doutor disse, não, ele não está em coma, ele está comendo mesmo e come muito, ele come muito, cuscuz, e ele está por aí feito um doido pregando, não pode. Escute, aí eu vi a Nedinha na internet, procurando uma alimentação para mim, o que fazer para mim, e eu distante assim, eu dizia assim, Dário, quer dizer que ela não serve para nada, né? Que ela não te ajuda em nada. E quando eu me dei por conta disso, eu chamei minha esposa e eu pedi perdão para ela. Eu disse, Nedinha, pode ser que saia alguma vez, né? Escapula porque já está aqui, mas eu vou me corrigir aos poucos, eu não quero nunca mais dizer isso. Eu estava levantando fortaleza na cabeça da minha mulher. Aí Deus está dizendo, quais são os conteúdos internos que você tem
para lidar com esse problema, para lidar com essa crise. Quem está entendendo, irmão, dê glória a Deus. Amém. Então, olhe só, mulheres que foram feridas e não foram tratadas, elas têm uma dificuldade enorme de conviver socialmente, irmãos. Por quê? Porque são conteúdos internos. E elas dizem abertamente: eu não confio em ninguém. Tem pessoas não confiáveis? Tem. Mas tem pessoas confiáveis. Deus ainda tem os seus ilustres que eu posso confiar. Homens, ouçam isso. Estou abrindo o leque, ferida, mas vamos tratar. Homens que conviveram com mães castradoras, mães mandonas. Isso aqui é muito sério, irmão. Esses filhos, eles vão se tornar, dentro do seu lar, ou incapazes de tomar as rédeas como cabeça do lar, ou eles vão ser também manipuladores. Eles vão tratar filhos, irmãos, subjugando-os e também subjugando esposas. E a pergunta que Deus está fazendo é: quais são os conteúdos internos que você tem? Porque quando Deus está falando, eu quero que você se vasculhe. Então a crise emocional, ela parte principalmente desse contexto. E o que é que nós devemos fazer, pastor? Ouçam-me, não existe esperança na crise, senão pelo enfrentamento daquilo que são conteúdos internos. Eu preciso assumir, eu preciso admitir. Eu tenho que parar com esse negócio de achar que é o outro que fez isso comigo. Então eu começo a entender que eu preciso enfrentar. Irmãos, esses conteúdos internos, eles causam sofrimento. E todos nós queremos fugir do sofrimento. Mas quando eu enfrento, eu estou despareando algo que foi pareado, que foi criado aqui na minha mente, através das minhas relações. Isto é possível, pastor? É. Eu vou começar a me vasculhar. Talvez, enquanto eu esteja pregando aqui e pela mídia que me acompanha, da mídia da igreja, alguém esteja recebendo da parte de Deus uma resposta para essas gangorras espirituais. Porque uma hora eu estou tão bem, uma hora eu estou tão mal. Talvez seja uma resposta. Talvez a essa altura nós podemos estar nos perguntando: pastor, e como é que eu faço para me livrar de tudo isso? A minha resposta que Deus coloca nos meus lábios é: renda os seus sentimentos na manhã desse dia, aquele que é Senhor. Hoje eu vou dizer: Deus, eu estou rendendo os meus conteúdos internos, tudo aquilo que eu aprendi que não serve, e que eu caminhei com eles até aqui, eu quero jogar no altar, porque nós vamos fazer ato profético aqui na manhã desse dia. Eu quero sair daqui leve. Eu quero sair daqui entendendo aquilo que Deus está falando comigo. Quem pode dizer amém? Amém. Por quê, pastor? Porque Deus é refúgio para a sua crise. Você pode se guardar nele. Ele é fortaleza. Então Deus vai trabalhar poderosamente conosco aqui na noite, na manhã desse dia. Amém? Como podemos fazer isso? Eu queria ler o Salmo 124 e o versículo 7 com você. Dá para colocar aí na tela? Salmo 124 e versículo 7. Irmãos, eu quero ler isso aqui. Hoje pela parte da manhã, eu estava terminando essa mensagem aqui, colocando algumas coisas, e Deus disse para mim: coloque o Salmo de número 124 e o versículo 7. E eu quero que isso seja profético na manhã desse dia para a minha igreja. Olha o que é que o texto diz: a nossa alma, você pode dar glória por isto? A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Olha o que é que está dizendo: o laço quebrou. O laço quebrou. Pega aí, o laço quebrou. O laço quebrou. Eu não quero mais
mais viver com esses conteúdos internos. O laço quebrou, o laço quebrou, o laço quebrou e nós escapamos. Deus tem escape para a sua igreja, irmão. Aleluia! Aleluia! Uma outra coisa que Deus disse para mim: fale para a minha igreja. Eu vou falar. Ele disse assim: diga para a minha igreja que hoje âncoras estão sendo levantadas. Sabe aquele peso que te trouxe até aqui emperrado, sem se projetar para um futuro? Deus está dizendo: eu estou levantando essa âncora. Levanta a tua mão para o céu, levanta. Aqui é uma fala profética, irmão, porque eu estou falando aquilo que Deus mandou fazer. Levanta. Hoje Deus está levantando esta âncora. A âncora do desânimo, a âncora da tristeza, a âncora de ficar na crise. Deus está levantando essa âncora de princípios organizadores, esses princípios internos que foram adquiridos lá na vivência com casa de pai e de mãe. Hoje Deus está dizendo: eu estou levantando a âncora, você vai estar livre. Eu estou levantando a âncora para a glória do nome do Senhor. Eu quero que você receba isto na sua alma. Eu quero que você receba isto na tua alma. Deus não gerou você para viver nesta crise. Deus não te gerou para ser fracassado e fracassada. Mas Deus hoje está dando um brado de vitória na tua vida. Ele está colocando outros princípios com os quais você vai viver a partir de hoje. Dê glória e bate uma salva de palmas para Jesus. Eu vou correr para ir para o final. Conteúdos internos, você entendeu? Mas tem os conteúdos externos. Olha aqui para mim, diga assim: comportamento é sempre, diga, aprendido. Ouça o que eu vou ler, Primeiro, as pessoas às vezes se comportam, como se comportam, para conseguir o que querem. Isso às vezes tem em nós. Às vezes, isso aqui é conteúdo externo. Então eu me comporto como eu me comporto para conseguir o que eu quero. Segundo, as pessoas às vezes se comportam como se comportam para evitar algo desagradável. Terceiro, as pessoas às vezes se comportam de forma diferentes em lugares diferentes. É aquele camaleão. Em um lugar ele é de um jeito, do outro lugar é de outro lugar de outro. Ele é o camaleão. O que é isso, pastor? Conteúdos externos que nós vamos ter que abrir mão. Eu queria ler para vocês Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14. Gálatas 2, 11 a 14. Deixa eu ler para vocês. Gálatas 2, 11 a 14. Vamos lá. Gálatas 2, 11 a 14. Vou começar a ler. E chegando Pedro em Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Isso aqui é Paulo falando acerca de Pedro. Versículo de número 12, coloca lá, versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, deixa eu entender aqui e explicar para vocês. O que é que Paulo está dizendo? Que Pedro se comporta de uma forma. Antes que aqueles que eram discípulos de Tiago, Tiago era judaizante. Tiago não tinha convívio com gentio. Ele era judaizante. Aí escuta, é isso que está dizendo. Comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, como que é? Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, o pastor chegou aí, temendo os que eram da circuncisão. Versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, meu Deus, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua
Isso aqui é conteúdos externos, irmão. Eu me comporto de um jeito, me comporto de outro, eu não tenho uma firmeza naquilo que eu sou. Isso aqui é conteúdos externos. E quem vive com conteúdos externos não sai da crise. Olha o versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, diga comigo, crente é crente. Entendeu? A turma perguntou se podia, né, tomar o vinho lá na festa de casamento. Como é? Festa de ano novo. Como estamos aproximando? Aí eu disse, irmão, a gente pode, agora tomar o vinho branco. Não é? Como assim, pastor? É o vinho branco, é codorna. Entendeu agora? O vinho branco, que é a codorna, pode. Por quê, pastor? Porque nós somos crentes. Tolo aquele que é dado ao vinho. Tolo. Isso aqui é conteúdo externo. Onde foi que você aprendeu esses conteúdos externos? Aí Pedro vai, Paulo vai e resiste ele, mas resiste na cara. Agora, por que Pedro se comportava assim, irmãos? Porque Pedro queria agradar. Ele queria agradar. E tem muita gente se comportando para agradar. E eu quero que você se liberte disso. Por quê? Porque Deus não nos chamou para agradar. Deus nos chamou para praticar sua justiça. Eu não tenho obrigação de agradar quem quer que seja. A gente tem que ser justo. Eu vou fazer isso aqui mesmo fora do meu princípio para agradar. Não, te livra disso. Seja justo, pratique a justiça de Deus. Então para com esse negócio de querer agradar. Eu faço para agradar. Você deixa de ser você. Aí você vai ficando oprimido, oprimida. Deus não quer isso. Se tiver de confrontar, confronta. Se tiver de falar, fale com carinho, com jeito, com amor. Mas não se comporte de maneira diferente para agradar quem quer que seja. A igreja foi chamada para agradar o Senhor. Tem igreja querendo agradar governador, tem igreja querendo agradar deputado distrital, mas a igreja foi chamada para agradar aquele que chamou. Aquele que chamou, levanta a tua mão e adora a Deus. Eu não tenho que agradar ninguém. Eu não tenho que agradar literalmente ninguém. Amém? Deixa eu ir agora para a reta final aqui do nosso estudo. Reta final. Diga assim comigo: como é que eu posso me livrar? Diga, me livrar dessas crises. Primeiro, coloca aí, quero correr por causa para a gente correr aqui por causa do horário. Primeiro, diga assim: estabeleça vínculos de confiança em Deus. Coloca aí versículo 7 do Salmo 46. Diga comigo: o Senhor dos exércitos está conosco. Irmãos, nós temos dois caminhos. Ou a gente pronuncia isso por pronunciar, como mantra, como estilo gospel, ou a gente pronuncia isso por meio da fé. Está entendendo? Quando é, pastor, que eu vou sair da crise? Quando eu estabelecer um vínculo de confiança em Deus. O Senhor dos exércitos, Ele está comigo. Sabe por que o salmista diz o Senhor dos exércitos? Olha aqui, o Senhor dos exércitos. É alguém que tem exércitos ao seu dispor. Então quem tem é o general. O general que nunca perdeu em batalha, que tem exércitos, Ele está conosco. Eu quero dar dois conceitos de fé. Já estou caminhando para a reta final. Primeiro conceito de fé, diga-se comigo: fé é quando eu sou impulsionado. As mulheres dizem impulsionada. Diga, pelo Espírito Santo, a confiar na palavra de Deus.
Pegou aí? O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Por fé e pela fé eu creio. O que é fé, pastor? É quando eu confio na palavra de Deus. O Espírito Santo diz, Dário, quer sair da crise? Confie na palavra. O que é que a palavra diz que você é? Confie nela. Tem um texto lá em Marcos, capítulo 2, que naquela tempestade, ouçam-me, antes da tempestade, versículo 2 e 35, o Senhor diz assim, passemos para outra margem. A ação verbal passemos é que eu me incluo. Não é passem. Passemos para outra margem. Aí no versículo 38, o vento vem e solapa. A embarcação está cheia de água, eles sabem que vão perecer. Aí eles acordam Jesus, e o termo no original é, te acorda, porque estamos morrendo. Eu não quero que o senhor morra dormindo, se acorde, para a gente morrer juntos. Em outras palavras, quem foi que mandou eles passar para o outro lado? Quem foi? Jesus. Jesus está ou não com eles? E por que esse desespero? Às vezes nós estamos assim. Às vezes nós estamos assim. Às vezes nós estamos batendo cabeça, irmão, nas nossas crises, se descabelando nas nossas crises. E a palavra vem dizendo, fé é quando eu sou impulsionado pelo Espírito Santo a confiar na palavra de Deus. Já pensou alguém se levantando, calma, 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 ele disse passemos. Então se ele disse passemos, é porque nós vamos sair daqui e nós vamos chegar aqui. Não há crise que impeça você sair daqui e chegar onde Deus quer que você chegue. Não há crise que impeça, se Jesus está nessa embarcação, você vai sair daqui com a sua família e você vai sair e vai chegar. Confie na palavra do Senhor. Isso aqui é fé. Diga assim, fé é quando eu sou impulsionado pelo Espírito Santo. Diga, a confiar no caráter de Deus. Isso aqui é muito forte, irmãos. Como é que eu saio da crise? Quando eu tenho e desfruto e vou trabalhar essa intimidade e confiança com Deus, senão eu não saio da crise. Não tem jeito, mas eu sei que Deus é jeito, que dá jeito em quem não tem jeito. Ele dá jeito. Então eu confio nele. Isso aqui é fé. Fé é quando eu sou impulsionado a confiar no caráter de Deus. Olha aqui para mim. Que caráter, pastor? Dentro da psicologia, caráter são mecanismos desenvolvidos para fazer com que você pense, sinta e se comporte. Isso é caráter. Então, quando eu lido com o caráter de Deus, é literalmente mecanismo de Deus que vão fazer com que ele pense, com que ele sinta e com que ele se comporte. Teologia sistemática, um teólogo chamado Wayne Grudem, ele vai dizer que Deus manifesta o seu caráter de 3 maneiras. Primeiro, através da sua bondade. Eu tenho uma boa notícia para a igreja, qual é? Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Irmãos, a bondade de Deus não é como a bondade do homem. Até Deus permitindo certas coisas, está no limiar da bondade dele. Deus é bom. É por isso que a Bíblia diz, experimenteis e sabeis o quanto Deus é bom. Segunda coisa, a maneira de Deus manifestar o seu caráter. Diga assim, fidelidade. Deus é fiel. Deus, ele é fiel. Irmão, para tu dar glória, aquilo que ele prometeu não tem prazo de validade, mas que cumpre, cumpre. Amém? Por quê, pastor? Porque ele é fiel. Agora, terceiro e último, como é que Deus manifesta o seu caráter? Diga assim, através da sua justiça. Então eu tenho que confiar nele.
Pastor Dário, o que é a justiça de Deus? Para que você compreenda e nunca mais se esqueça. A justiça de Deus é a capacidade de Deus consertar aquilo que se estragou. Essa é a forma que Deus demonstra a sua justiça. Quem está lembrado da casa ou do apartamento do oleiro? Quem está lembrado? Da casa do oleiro. Deus disse para Jeremias, e eu quero dizer para vocês que a intenção de Deus não foi tratar apenas a nação, mas Deus queria tratar o profeta. Ele estava desanimado, estava em crise. Aí Deus diz assim: se levante, isso aqui é literal, se levantar e vá para a casa do oleiro. Irmãos, falar da casa do oleiro eu falo com muita propriedade, porque eu sou de uma região rurícola lá de Escada, Pernambuco, e na minha rua, só na minha rua tinha três oleiros que lidavam com barro. E eu gostava de ir para a casa de um, que o nome dele era Seu Quincó. Por que eu gostava? Porque ele tocava sanfona. Depois de trabalhar com o barro, ele ensaiava com a esposa, com ele, com os filhos, para ir para a rua da feira ganhar dinheiro. E eu gostava de ver ele tocando sanfona. Aí um dia eu disse: Seu Quincó, por que o senhor bate tanto nessa argila? Aí ele disse: daqui a pouco eu te digo. E ele batia, pá. Está pegando aí? E ele fazia. Isso é justiça de Deus, irmão. A justiça de Deus dói. Um pouquinho de água. E amassava. Eu dizia: meu Deus, por que ele faz tanto isso? Aí ele disse assim: Dário, me dá cá teu dedo. Ele me deu o dedo. Eu peguei o dedo, dei para ele. Aí ele colocou lá dentro do barro. Irmãos, ele disse: está sentindo? Eu disse: ainda não. Ele disse: não, vá, que você vai sentir. Uma pedrinha. Mas uma pedrinha minúscula, pastor. Ele disse assim para mim: se eu deixar, ou se essa pedrinha não for vista por mim, quando eu terminar o vaso, quando for para o forno, ele trinca. Justiça de Deus é Deus consertando aquilo que se estragou. Deus faz isso, pastor, mas não. Às vezes a crise é Deus nos colocando na roda do oleiro. Estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmãos. Para de se ver como vítima. Apenas diga: Deus, trabalha com a tua justiça em mim. O que é que Deus está fazendo, pastor? Deus está tirando pedras. São pedrinhas que ninguém vê, nem Neidinha vê, mas tem. E Deus quer tirar a pedra. E Ele amassa. Ui! Ai! E Deus apertando, para quê? Para que as pedrinhas saiam. Aí o texto vai dizer que Jeremias vai para a casa do oleiro, e quando aquele oleiro pega aquela obra e vai para o forno, o texto diz que o vaso se estragou. Mas não se estragou como muitos pregadores dizem, caiu no chão. Não. Estava nas mãos, caiu na mão do... Se estragou. Irmãos, às vezes a gente se estraga, mas na mão do oleiro. Aí o oleiro pega Jeremias e diz: meu Deus, não tenho sorte. Quando ele vai querer sair, não, calma, continue olhando. Aí aquele oleiro pega com toda a paciência. Deus tem paciência conosco, irmãos. Aí de nós, se ele não tivesse. E ele volta, aí o texto termina assim, grave isso no seu coração. O texto termina: e fez outro vaso, conforme lhe pareceu bem fazer. O que é isso, pastor?
A termodinâmica, que trata com essa questão de transformar um objeto em outro, ela mede, né? A termodinâmica mede a energia que é empregada. Tem uma palavra chamada entropia. O que é a entropia, pastor? É que mede o desgaste quando um elemento ou quando o objeto está sendo transformado. O que significa isso? A entropia vai dizer, ouçam-me, que todo objeto, para se transformar em outro melhor, vai ter que se quebrar. Tu está entendendo o que é que Deus está falando conosco aqui nessa manhã? Toda essa crise que você está passando é a entropia espiritual deixando se quebrar. Por quê, pastor? Porque o vaso que ele quer fazer não é como tu acha. De glória. Eu acho que é assim, tem que ser do jeito que ele quer. E enquanto eu não me render na mão do oleiro, tome crise. Mas ele está trabalhando conosco aqui nesta manhã. Tenha confiança nele. Deposite a sua confiança nele. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que Neidinha tem, pastor, é fé. A fé de Neide às vezes me constrange. Ela tem uma fé incrível. Incrível. Ela diz assim: amor, por que você está aí com a tua testinha enrugada? Eu te conheço. Eu digo, não, que eu estou preocupado. Ela disse, fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique tranquilo que Deus vai abrir as portas. Eu tinha um S10, já contei isso aqui, mas eu vou contar para a gente fechar, para a gente orar. Eu estava com a 13ª, 14ª, 15ª parcela atrasada. Quando o carro na financeira passa 3 meses, o que é que acontece? Busca e apreensão. E é uma luta, irmão. Ou tu paga tudo ou vai perder um monte de coisa. Aí a financeira ligava para mim e dizia, é o seu Dário? Eu digo, sou. O senhor sabe que o seu carro tal, está com 3 parcelas atrasadas? Aí eu dizia, oxe, tu sabe, imagina eu. Aí ela dizia, mas você vai pagar quando? Eu disse, deixa eu falar com o papai. Aí ela dizia, mas esse carro é seu ou do seu pai? Eu disse, é de papai, mas quem toma conta sou eu sou o mordomo. Ela disse, mas o senhor não tem uma boa relação com seu pai? Eu digo, tenho. Uma relação fantástica. Mas ele não disse para você qual o dia que vai pagar? Não, o dia ele não diz não. Mas ele disse que vai. Seu Dário, eu não estou entendendo. Eu digo, não, nem tu, nem eu, não é para entender. Ele disse que vai pagar, mas quando? Eu não sei. Mas ele vai pagar. Olha, então você diga lá para o seu pai que vai dar busca e apreensão. Eu digo, ele já sabe. Eu já falei para ele, aí desligava o telefone. Mas a gente fica preocupado, né? Aí eu estou sentado, eu vou preparar a mensagem para o culto de ensino. Aí Nedinha chegou e disse, o que é que você tem? Eu disse, nada. Ela disse, nada não. Eu disse, o que é que você tem? Eu falei, não, Nedinha, é porque a gente está atrasado, nosso carro, a parcela 13ª, 14ª e a 15ª. E ela disse, quais são as parcelas mesmo? Eu disse, 13ª, 14ª, 15ª. Ela foi lá, pegou água e disse, quais são as parcelas mesmo, Dário? Eu disse, Neide, brincadeira. Brincadeira, não, diga para mim. Eu digo, 13ª, 14ª, 15ª. Aí ela entrou, daqui a meia hora ela vem de novo. Quais são mesmo as parcelas? Aí eu disse, você está querendo tirar onda. Não vou falar, menino, fale, custa. Eu digo, custa, eu já falei 4 vezes, não me diga, somente essa vez. 13ª, 14ª e 15ª. Aí ela disse, qual é a menor? Estou brincando, aí saiu. Aí daqui a pouco lá vem ela. Ela disse, não se zangue comigo não. Mas eu quero saber quais são as parcelas mesmo. Não, vou falar não, sai daqui que eu estou recebendo inspiração para fazer o sermão. Sai daqui, não menino, eu vou para a igreja, mas diga qual é. Eu digo a 13ª, 14ª, 15ª. Aí ela olhou para mim. E ela disse, 13ª, né, 14ª e 15ª, né, eu digo, é. Ela disse, filho, tu tem como me responder quem foi que pagou a 12ª? Quem foi que pagou a 11ª?
quem foi que pagou a 10ª? Aí a orelha, ela disse, olha, o Deus que fez você pagar, da primeira até a 13ª, até a 12ª, é o mesmo Deus que vai pagar a 13ª, 14ª e 15ª. Eu não quero ver mais você falando nisso, Dário. Você peca contra Deus. Meu Deus. Aí fui pregar. Aí eu voltei. Ela disse, o que é que você tem? Só não me diga que são as parcelas. Eu digo, não, claro que não. Mas era. Isso foi uma terça-feira, pastor. Quando foi na quinta-feira, o telefone da minha casa, eu morava em Caldas, tocou. Pastor Dário, a gente não lhe conhece, eu não lhe conheço, sou pastor da igreja aqui no Valparaíso, não lhe conheço, mas você esteve pregando aqui o mês passado e os jovens amaram você, e eles querem você no congresso dele, para você pregar aqui no sábado à noite e pregar no domingo de manhã, e eu tenho uma oferta, já vou dizer, é uma oferta de X, quando ele falou, a metade das 3 parcelas. Aí Nedinha chegou e disse, Nedinha, tu não sabe de uma, eu acabei de receber um convite, eu vou pregar, e Deus mandou a metade das 3 parcelas. Ela disse, então você está duvidando que ele vai mandar outra? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Eu digo, claro que não, Nedinha, eu sou um homem de fé. Aí eu me preparei, arrumei minha caminhoneta e vou embora para Brasília, para Valparaíso, e ela ficou. Nedinha ia pregar no congresso da nossa igreja. E eu preguei. Quando cheguei em Vianópolis, irmão, meio quebrado, né? Eu disse, me dê um pastel com um copo de água. Sem gás ou com gás? Não, sem gás. Aquela que tu toma. Tomei e fui embora. 30 quilômetros, quando eu cheguei, um engarrafamento naquela BR. Digo, meu Deus, atípico. Nunca tinha um engarrafamento. Eu parei meu carro, 1 quilômetro com o engarrafamento. Aí veio um rapaz passando, e disse, meu filho, o que se sucede? Me diga. Ele disse, lá na cabeceira da ponte, uma carreta tombou. Ninguém daqui passa para lá, e nem de lá passa para cá. Tu sabe o que significa isso? Foi embora metade. Eu digo, Jesus da glória. E Nedinha na minha cabeça aqui, no meu consciente aqui. Tenha fé. Tenha fé. Aí o Espírito Santo disse para mim assim, fecha aí o vidro e ora. Aí eu disse, Senhor, eu estava tão alegre, que já tinha metade lá da financeira. E a carreta tombou e o rapaz disse que fique tranquilo que está vindo um guindaste, ele vai chegar meia-noite. Não, moço, fique tranquilo que um guindaste mandaram chamar, ele vai chegar entre meia-noite e 1h. Acabou. Aí eu fiquei ali orando, aí daqui a pouco lá veio um camarada com cara de crente. Eu digo, meu filho, me responda uma coisa, tem algum atalho por aqui para chegar lá no outro lado? Aí ele disse assim, tem, irmão. Tu vai aqui, quando tu chegar aqui na próxima entrada, tu dá a direita aqui, vai por dentro dos matos, eu não sei mais como te explicar, tu vai embora e anda lá, irmãos, eu entrei, e mais uns 6 vieram atrás de mim, irmão, vamos com o senhor, aí vieram atrás de mim, eu entrei dentro daqueles matos, irmão, e eu orando ali, andei 1 hora, quando chegou 1 hora, tinha uma estrada que fazia para cá, outra para cá, e outra para cá, e eu digo, Deus, e agora? Aí eu parei o carro, pastor, subi na caçamba da caminhoneta, e eu estou aqui, ó. E eles buzinando, eu, calma rapaz, falando com o papai, tem calma, eu aqui, ó, Deus, e agora? Olha só o que é fé, Deus disse para mim, pegue essa via, para cá, a BR é aqui, pegue para cá. E eu peguei, 3 foram comigo, uns 4 foram embora para frente, pela lógica. E eu rodei mais meia hora, aí a pista fez assim, irmãos. E aquelas pistas que eles foram, não tinha saída. A pista fez assim comigo, eu vi a BR. Escuta, aí eu cheguei lá em Valparaíso, era 9h40 da noite. Aí o pastor já estava lá num pé no outro, disse, meu pastor, o que foi que houve? Eu disse, não, entra no carro. Aí eu entrei, aí eu cheguei no ginásio, o ginásio lotado, aí eu já subi no altar, não deu nem tempo de pregar, já peguei o microfone para pregar, preguei a primeira noite, quando terminou o culto, eu estava assim embaixo daquele altar,
Chegou um jovem senhor e disse: pastor Dário, eu posso te dar um abraço? Eu digo: pode. Ele me deu um abraço. Aí ele disse assim: eu quero contar uma coisa para você. Eu sou empresário. Eu tenho 3 lojas, eu tenho 3 farmácias aqui no Valparaíso. E eu termino o meu expediente, coloco dentro do envelope e vou lá no banco 24 horas, naquela máquina, e eu coloco. E esse terceiro envelope, quando eu fui colocar, Deus disse para mim: não coloque, leve para a igreja que você vai, que você não é de lá, mas seu filho é, e que lhe convidou. E eu vou te dar um sinal. Pastor Dário, o senhor estava pregando, e Deus falava comigo: esse envelope é para ele. E eu quero dizer uma coisa para o senhor, pastor, aquilo que Deus falou ao meu coração. A quantia que tem aqui é a quantia que o senhor precisa, porque Deus me falou. E a quantia é exatamente esse valor que está aqui no envelope, a outra metade. Fiquem de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos sair da crise. Estou sentindo uma glória, viu, irmãos, aqui dentro. Nós ouvimos a mensagem desde ontem à noite. Eu passei algumas coisas por causa do horário, mas aquilo que Deus desejava falar conosco, Deus falou. Mas eu quero fazer um ato profético aqui nesta noite, nesta manhã. E o ato profético é exatamente isto. Nós vamos abrir mão de conteúdos internos que não servem, que nos trouxe até aqui e a crise tem só aumentado. Nós vamos abrir mão desses conteúdos externos, esses medos que a gente carrega. A gente quer agradar todo mundo, a gente tem que acabar com esse negócio. A gente vai colocar no nosso coração que nós precisamos de uma intimidade maior com Deus, de uma confiança maior com Deus. E nós vamos sair daqui tranquilos. Por quê, pastor? Porque enquanto nós estamos aqui, sabia que Deus está trabalhando naquele ente querido que não veio? Enquanto nós estamos aqui, você sabia que Deus está trabalhando na vida daquele filho que se afastou dos caminhos do Senhor? Ele vai entrar por essas portas. Enquanto nós estamos aqui, sabia que Deus está colocando as mãos naquela dívida que você acha que não tem jeito mais? Você sabia que enquanto nós estamos aqui no santuário adorando e recebendo, Deus vai curar depressão? Enquanto nós estamos aqui, Deus vai curar a síndrome do pânico. Enquanto nós estamos aqui, Deus vai curar, irmãos, essa ansiedade que nos enrijece, essa ansiedade que preocupa e que a gente não sai do lugar. Deus vai fazer isso. Depois de orar por vocês, eu vou orar pelaquela menina que tem um nome difícil. Eu quero convidar, com a permissividade da pastora Hilda, do pastor Aldenor, se você sente e se vasculhou em tudo aquilo que eu preguei, porque isso aqui, irmãos, é uma imersão, é um mergulho para dentro de nós mesmos. 14 de abril de 1912, o iceberg estava afundando, o maior transatlântico até então construído. Mas vocês percebem que o iceberg que cortou o casco do navio não foi a parte visível? Foi a parte invisível. E hoje eu quero fazer esse ato profético. Nós estamos em um congresso de família. Eu quero dizer: Deus, eu quero mergulhar para dentro de mim mesmo aqui nesta manhã. E eu quero descobrir tudo aquilo que é obscuro. Por que nós vamos fazer isso? Agora olha o segredo. Aquela mulher perdeu 1 dracma, mas antes de varrer, antes de convidar a amiga, o texto diz que ela acende a candeia. A candeia é um simbolismo do Espírito Santo. Nós vamos pedir ao Espírito Santo agora. Nós vamos mergulhar para dentro de nós mesmos. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo nos mostre por que essa crise conjugal, por que essas crises familiares,
porque essa crise financeira, porque essa crise depressiva, porque essa crise de identidade, porque essa crise ainda está aí. Deus nessa manhã marcou um encontro conosco. A igreja Filadélfia com a igreja Ibai. Nós estamos no divã de Deus aqui nesta manhã. Aleluia.